Meus irmãos, eu me sinto muito alegre de estar com vocês, e vocês são a minha igreja. Nós já fomos membros dessa igreja, e sempre de novo eu volto, e eu às vezes preciso desse espaço, porque um pastor itinerante, ele não tem ninho, ele não tem igreja. E me faz falta, não são só vocês, em parte são os irmãos de Jaraguá ou de Rio do Sul, naqueles lugares onde eu posso chegar e pedir se eu posso pregar. E eu tenho um motivo especial de pedir essa noite, que é olhar o texto da vocação de Moisés, que está dentro dessa vossa sequência. Então vocês abram Êxodo capítulo 3, que vai capítulo 4 adentro, mas eu queria ler como texto base esses versículos, os primeiros versículos. O texto está aí, mas se não estiver, vocês têm Bíblia, eu quero ler na minha. Eu queria pedir que ficássemos em pé, a palavra de Deus que lemos. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto e teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso eu desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para a terra boa e vasta, onde emanam leite e mel, terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus. Eu fico aqui. Que o Senhor nos ajude a penetrar nesse texto e deixar que essa palavra faça parte da nossa vida. Amém. Sentem, queridos. Eu quero destacar alguns pontos nesse texto e quero adiantar que tem muita coisa a ver com a minha história. Em primeiro lugar, curiosidade. Deus tem um jeito diferente de chamar aqueles que Ele chama. E não fica dúvidas que é Ele que fala. Há pouco nós ouvimos o chamado de Isaías, foi lido aqui. E parece ser um diálogo mais natural. Com outros, é mais surpreendente. Moisés foi esperto. Eu disse isso hoje de manhã, quando a Vera estava aqui no culto, ela teve que viajar de tardinha, e Moisés, como eu, foi esperto, porque ambos casamos com mulher rica. O Moisés casou com a filha do Jetro, e o cara era de grana, tinha um rebanho, era um homem líder na região de Midian. E quando ele fugiu do Egito, ele se abrigou lá, acabou casando com a filha Zípora, se aninhou por ali e ficou.
E nessas caminhadas dele, esqueceu quem ele era e o que ele devia fazer. Mas Deus não esqueceu. E no momento certo, a Bíblia diz que ele tinha 80 anos. Ele chega lá no monte de Deus. A minha pergunta, o que ele faz lá? Faz a volta pelo Golfo e atravessa a região desértica e chega no monte, no Horebe. Lá não tem capim, mas ele estava lá. O que o levou para lá? Creio que Deus o atraiu. E quando ele chega no monte, Deus está lá. E diz que tinha uma moita, uma macega, que fala em sarça, que estava queimando. E era um fogo que brotava do chão, e era uma chama. E o Moisés foi chegando perto, estranhou aquele fogo, porque aquela sarça, aquela moita, aquela macega, não se queimava, não virava cinza, continuava queimando. E disse, que negócio doido, vou olhar de perto. Curiosidade. Foi curiosidade que levou Moisés a se encontrar com seu chamado. Segunda coisa, santidade. Moisés está muito despreocupado, segue a vidinha dele, mas quando ele se encontra com Deus, ele continua sendo o mesmo Moisés. E Deus diz, Moisés, tire a sandália dos pés, porque essa terra é lugar santo. Foi a primeira vez que Moisés subiu ao monte Horebe e encontrou o santo Deus. Santidade. E Moisés se deu conta de quem ele era. Ai de mim, ai de mim. Sou um homem pecador. Todo encontro com Deus leva o homem e a mulher a se dar conta quem ele é. Isaías se assusta, se apavora. Outros dizem, vou morrer. Mas Deus não quer matar a gente quando nos chama. Ele quer que nós tenhamos vida e sejamos agentes de vida. Santidade. Não se aproxime. Mas não era para Moisés chegar ali, se Deus o atraíra. Não se aproxime como você é. Esteja pronto a mudar no encontro com Deus. Quando Deus nos chama, Ele diz, vem cá, mas esteja disposto a ser transformado. Terceira coisa. Quem é você? Qual é o teu nome? Penso em tantas pessoas que vão na igreja e têm um conhecimento muito superficial a respeito de Deus. Quem é Deus? Deixa eu perguntar diferente. De que tamanho é o teu Deus? Às vezes nós reduzimos Deus a um Papai Noel. O velho bonzinho. Quem é que diz que Deus é velho? De que tamanho é Deus? E Moisés não sabia. E quando Deus diz quem ele é, Moisés entende que acabou de encontrar o Eterno. Eu sou o que sou, significa o Eterno. Aquele que era, aquele que é, aquele que será. Não, não, não. Aquele que é no passado, aquele que é no presente, aquele que é no futuro. Esse é Deus. Vá e diga para as pessoas, aquele que é, me enviou para vocês. E quer que vocês lhe prestem culto. Quer que eu vos arranque, ó israelitas, do jugo da escravidão. Aquele que é, vos quer levar uma terra nova. E lá, vocês o servirão. E cumprirão o meu propósito com Abraão. Ser uma bênção para todas as famílias da terra. Esse é Deus, que chama Moisés. Diante de um Deus desse tamanho, Moisés começa a espernear.
Eu parei de ler. Na primeira tentativa dele de fugir do chamado, quando ele diz, quando eu chegar aos israelitas, eles vão me perguntar quem você é. Na verdade, atrás dessa descoberta quem é Deus, era uma tentativa de cair fora. Sei tão pouco a respeito de ti, nem teu nome eu sei. Como é que eu vou? Com que cara eu vou me apresentar e vou dizer, vamos embora, galera. Deus tem uma proposta para vocês. E Deus vai respondendo. O segundo grande argumento de Moisés está no versículo 1 do capítulo 4. Se eles não acreditarem em mim e não quiserem me ouvir, isso é uma boa possibilidade. Quando Deus chama a gente, não conte com a simpatia das pessoas. Quando Deus te chamar para a obra, não conte em que as pessoas vão bater palmas e dizer aleluia. Eu às vezes desconfio dessa facilidade. E Moisés sabia antecipadamente como era o espírito do povo dele. Ele tinha tido já uma experiência, aliás, com a espada, ele tentara fazer justiça. E aquele que ele salvou o couro, falou para o amigo, e o amigo denunciou a polícia secreta de Faraó. E o Moisés teve que sair de fininho, 40 anos para o deserto. Ele sabia, mas Deus não dá chance. Deus vai contra-argumentando, reafirmando a vocação de Moisés. Mas Moisés insiste. No versículo 10, Moisés usa o argumento dele. Deus, eu não sei falar. Ó Deus, faz 40 anos que eu ando com essas ovelhas. Aí pelo deserto, de vez em quando chego em casa, eu não falo com ninguém, minhas cordas vocais atrofiaram. Eu falo com minhas ovelhas, elas dizem bé, e daí acabou o diálogo. Eu não falo mais com ninguém. Eu não sei falar. Eu não posso ir lá. Como é que eu vou ser o interlocutor em teu nome com o rei do mundo? Faraó. E Deus diz, vou mandar Arão contigo. Arão é bom de papo. Leva ele junto. Finalmente Moisés diz, olha Deus, versículo 13. Ó, quer saber de uma coisa? Manda quem tu quiser, menos eu. Encerrou a conversa. Esse é Moisés. Se Deus estiver chamando você, e Ele está chamando pessoas em nossos dias, e se você for muito empolgado, eu desconfio que você não entendeu quem é Deus, ou o tamanho do deserto que você vai andar. Quando essa turma vai muito empolgada, muito entusiasmada, para o chamado missionário, tem aluno da FATEC, que chega lá, no primeiro semestre, chega cantando glória. No segundo semestre, começa a chiar e começa a reclamar, porque não tem um emprego bom que chega. Porque mamãe não vai lavar as cuecas. E você tem que limpar a cozinha. E no fim do primeiro ano, você começa a fazer o cálculo se você quer ser mesmo missionário. E grande parte fica em Curitiba, paraíso do emprego. Do emprego bom, onde a gente ganha grana. E o chamado? O chamado se foi. Moisés fez esse jogo, só que Deus, em algum momento, perde a paciência. E no argumento de Deus, na quarta tentativa de fuga, foi dizer em outras palavras, vai, e acabou a conversa. E Moisés foi. E foi um homem que marcou a sua história, marcou a história da humanidade. E um versículo que parece que resume um pouco da sua vida, é uma palavrinha que aparece lá no último capítulo de Deuteronômios, capítulo 34, versículo 11, diz, em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face.
Levou tempo para chegar lá. Por quê? Citei os pontos: curiosidade, santidade, quem é Deus, relutância. E a última coisa, qual é a alternativa que Moisés tinha? Eu lembro de ter dito algumas vezes nesta igreja, quando Deus chama a gente, e a gente diz, sim, Senhor, ou a gente diz, o quê? O que a gente poderia dizer? Sim, Senhor, ou não. Você teria peito de falar diante do Senhor da história e dizer para dele, ó, para ti, não. Tu teria cara. Você não tem alternativa, porque quando Deus diz vai, você diz sim, Senhor, ou diz sim, Senhor. Senão você está fora. E se você está fora, sua história desaparece como uma fumacinha. E Moisés relutou, e não só relutou nesse texto, através dos 40 anos de deserto, brigou com Deus, chorou, brigou com as pessoas, perdeu a chance de entrar para a terra prometida por causa de uma exaltação dele mesmo. Mas ele foi o homem, o maior deles, porque conheceu o Senhor face a face. Feito essa ressalva, entre o Sérgio e o Moisés, que não é pequena a distância. Queria contar um pouco para vocês, porque eu pedi para pregar hoje à noite. Para mim, essa semana é uma semana muito importante. Eu precisava estar com meus irmãos em algum lugar. No domingo, eu estava numa pequena igreja em Lviv, na Ucrânia. E lá tinha 23 pessoas. Eu antecipei para eles alguma coisa que eu ia contar hoje à noite. Hoje eu estou com vocês, mas eu estou aqui para celebrar duas coisas. Eu estou de aniversário essa semana. Estou fazendo 50 anos. Sim, 50 anos. Dia 26 de fevereiro de 1966, o Senhor me chamou, na sombra de um plátano, perto de um asilo, numa cidadezinha no interior do Rio Grande, chamado Taquari. Foi uma caça de Deus atrás de mim. Eu tenho que dizer que Deus me caçou. Com Moisés, ele usou uma moita que queimava, mas não se consumia. Pois naquele lugar, naquele fim de semana de carnaval, o primeiro, no qual eu não estava no bloco, nem no salão, como fazia sempre, eu fui num retiro. Um retiro de jovens da igreja. E eu era ateu. Eu ficava me imaginando grandes coisas, especulando nos filósofos, Jean Paul Sartre, alguma coisa de Rousseau. Ficava tentando entender esses inteligentes homens que com suas filosofias poderiam explicar o sentido da vida. Alguma coisa dos filósofos antigos, Aristóteles. Não andava lendo, mas andava manuseando. Queria saber. Deus não existe, porque ele não tinha espaço na minha vida. Eu era ateu, convicto e professo. Mas Deus usou uma moita para me atrair, um fogo que brotou no meu caminho. Sargento do exército, às vezes eu fico lembrando daquele tempo. Tinha uma boa graninha e nem era tão feio assim. Então,
A meninada olhava para mim e eu achava interessante. Um dia me convidaram para um grupo de jovens da igreja em Novo Hamburgo. Vamos lá, sargento, disse o soldadinho no batalhão. Vem jogar bola com a gente tem uma turma que joga futebol. Eu gostava muito de jogar futebol de salão, mas eu vou lá. Então vem sábado à noite, porque o pastor disse que quem não vai na juventude não joga bola. Ele guarda a bola de futebol de salão no armário. Então vou. E quando cheguei lá, para minha surpresa, tinham umas meninas muito bonitas. E, bem, fui ficando. E de namoradinha em namoradinha, eu era o máximo. Assim me julgava. Mas o carnaval, a festa, e eu comecei a me iniciar um pouco no alcoolismo. Cerveja, sentar no bar. E às vezes amontoar assim 10 garrafas de cerveja, com mais 3, 4 amigos. Nem que a gente pegava a garrafa vazia da mesa vizinha para impressionar a garota que passava na rua, mas enfim, era isso que a gente sabia fazer. Pois não é que a minha última namorada que eu tinha, a namorada daquela época, que eu conhecera numa dessas viagens da juventude, dos jovens, eu combinei com ela, sábado, domingo, carnaval na minha cidade. Segunda manhã, pego o ônibus, estou chegando em Cruz Alta, segunda de noite, Cruz Alta, 400 quilômetros de distância. É carnaval na tua cidade. Tudo armado. Na quarta-feira de noite, véspera do carnaval, fui ainda mais uma vez para a reunião de jovens e tinha um pastor americano daquela igreja. Não falava bem português, a gente ria muito dele, eu abusava dele. E ele disse, eu estou convidando todos os jovens para irem no retiro de fim de semana de carnaval. Aí eu olhei para o meu irmão e disse, eu vou no retiro. Metade daquela turma dos jovens caiu numa grande gargalhada, porque imagina o Sérgio no retiro. E ele disse, vamos ficar quietos, estou convidando quem quer ir para o retiro. Tá bom, eu vou para o baile de carnaval. Na quinta entra um telegrama, daqueles que eram enviados pelo Correios e Telégrafos, na base do Código Morse. Chegou um telegrama e a moça disse, não venha, vou no retiro. Mandei logo outro telegrama de volta, você está louca? Estou chegando, não venha, só vai encontrar meu pai e minha mãe. E eu, qual é a alternativa que eu tinha? Disse para o meu irmão, eu vou para o retiro. E fui. Primeiro pedi para o pastor, disse, fui na casa dele, era sexta de manhã, pastor, eu quero ir no tal retiro. E ele disse, você vai querer ir mesmo? Sim, eu vou no retiro, você não convidou a gente? Sim, convidei, mas não pensei em você. Bem, mas você convidou, eu quero ir. Vou falar com Ruth. Disse para ele, está com medo? Está com medo? Bem, estou com medo. E não me deu resposta. Vamos te dar uma resposta. Puxa, eu fiquei naquela, eu vou no retiro, vou no baile. Mas, sim, esqueci de dizer o nome. O nome da garota chamava-se Vera. Por isso nós lá em casa chamamos ela de a outra. A outra, a Vera, a minha esposa chama Vera. Aquela era a outra. Sério. Um dia, cheguei numa livraria evangélica em Porto Alegre, Sara estava comigo, eu disse hoje mais que eram uns 15 anos, mas a Sara ficou mais velha, ela tinha uns 15 anos na época, e fomos comprar uns livros, e eu vi uma senhora de costas, eu olhei de novo, ela se virou, e ela olhou para mim e disse, Sérgio, é você, Sérgio, e veio correndo e me abraçou, eu disse, Vera, quantos anos, Vera? Eu tinha estado no casamento dela com o esposo e sabia que estava muito, mas nunca mais nós tínhamos visto. E a Sara ficou parada olhando e disse, Sara, essa é a outra, Bem, pois
foi esse o foguinho que Deus usou. Eu cheguei naquele retiro e esculhambei o que eu podia. Eu saí, enquanto eles faziam o estudo bíblico, eu fazia de conta que no banheiro, mas eu fui catar rã, enchi um saco e larguei no quarto feminino. Desmontei a cama do pastor, soltando os parafusos debaixo do lastro. Tirei os parafusos, botei de novo bem pouquinho, na expectativa que o cara ia sentar de noite. E fiquei ligeiro subindo no meu beliche só para ficar numa posição assim privilegiada. E ele chegou depois de tanta conversa, tinha uma luz no canto acesa, eu fiquei olhando. E ele deu uma bocejada e quando ele sentou, aquele troço tudo desmoronou no chão. E eu pensei, agora ele vai gritar. Mas o cara, sabe o que fez? Ele só ajeitou o travesseiro e ficou todos os dias dormindo em cima do assoalho. Nada dava certo. Teve um lance que eu esqueci hoje de manhã, mas talvez foi o mais sério naquela minha experiência com o foguinho. Não, acho que era na segunda mesmo, a gente foi caminhar, e ali tem um rio muito grande perto do asilo, ao ponto que tem navegação, até um porto tinha ali. E eu, sargentão, com minha sunguinha, a turma ali, jogando vôlei na praia, mas eu fui lá no porto, dei uma embalada e tchum. Eu sabia nadar. Eu nadei por baixo d'água. E quando eu subi, eu olhei, estava todo mundo assim com o olhar meio apreensivo. E eu era o bom, né? E aí eu comecei a dar minhas braçadas. Fui nadando. E eu disse, vou atravessar. Só que quando cheguei no meio, tinha uma correnteza doida, forte. E eu comecei a sentir medo. Mas eu disse, eu tenho que mostrar quem eu sou. E fui nadando e cheguei do outro lado, me sujei no barranco, tinha espinho. Quando eu subi, a turma toda ela tinha ido embora e estava jogando vôlei lá do outro lado. E eu sozinho, agora eu tinha que voltar. Como é que eu ia voltar? Eu fui lá, quase 1 quilômetro a pé no meio dos espinhos, porque lá me larguei boiando para ver se eu escapar e conseguir voltar. Aquilo foi demais para mim. E eu lutando com Deus, e Deus me chamando. E na terça-feira de manhã, às 10h15, o pastor esse, junto com outro pastor, colega dele, o pastor da outra, que era da outra cidade, eles se combinaram, tu fica com os convertidos e eu vou pegar os não convertidos. Portanto, vocês que não aceitaram Jesus, venham comigo. Era a outra, eu, o Paulo, meu amigo até hoje, e o outro não lembro, era 4. E a gente foi para uma árvore fora, aquele plátano. Eu lembro que tinha uma caixa de abelha, porque sempre passavam as abelhas unindo, e acho que eles tinham algumas abelhas, eram apicultores naquele asilo. E tinha um banco de pedra. Nós 4 sentamos no banco de pedra, e o pastor João sentou num pequeno banquinho, e ele começou a desafiar e perguntar o que vocês levam a resistir a Deus. E eu disse, Deus não existe, me prova que ele existe. E logo assumi o diálogo, os outros ficaram quietos, eu comecei a discutir com ele, finalmente ele disse, você não sabe o que você está se negando. Você nunca experimentou a graça de Deus. Eu disse, bom, se puder experimentar, eu quero. Ele disse, então, ajoelhe. Eu disse, sargento do exército não se ajoelha, então ponha-se em pé. Sim, senhor. O que mais? Ore. E os meus 2 colegas ali, aquela minha menina do lado, estavam assim meio quietinhos. Orem. Eu disse, é para rezar um Pai Nosso? Isso eu ainda sabia do ensino confirmatório. Não, ore, fala com Jesus, diz que você quer Ele. Essas rezas eu não sei. Quer que eu te ajude? E daí eu disse, tá bom, se é para experimentar. Eu comecei a repetir aquela oração. Ele fez uma série de frases, cada frase que ele queria colocar na minha boca, eu ficava me matutando, eu não repetia ela assim, mas os outros já iam repetindo assim.
Quando chegou num momento crucial, eu preciso de ti. Aí eu freiei. E disse, não sei se preciso. Quero ou não quero? Quero ou não quero experimentar? Quero. Então diga, eu preciso de ti. Tá bom, eu preciso de ti. Eu abro agora a porta do meu coração. Oh, que coração? Isso é um músculo cardíaco? Tá bom, eu abro a porta do meu coração. E quando orei isso, os outros, eu vi a outra do lado, a Vera, ela começou a chorar. E eu disse, que te deu, guria? E ela saiu correndo. E eu fiquei ali, e de repente eu estava sozinho, nesse impasse. Eu abro a porta do meu coração. Tá bom, eu abro a porta do meu coração. Entra na minha vida e me preenche com tua presença maravilhosa. Foi assim que ele orou. E eu não disse tudo. Eu só disse, entra na minha vida e me preenche. E eu engasguei e não consegui mais falar. Me deu um calor, me deu um calafrio, se eu boiei, não sei. E aquele missionário estendeu a mão e disse, bem-vindo à família de Deus. E foi embora. E eu fiquei parado ali. Disse, o que está acontecendo? Meu Deus, será que eu estou louco? E isso passaram 2, 3 minutos. De repente alguém grita lá no alojamento. Iuhu, o Sérgio se converteu. E eu disse, converteu coisa nenhuma. Mas eu experimentei o amor de Deus. E eu voltei outra pessoa para casa. E daí começou um ano. Moisés ficou 40 no deserto. Para mim foi só um ano. Foi horrível. Na quarta voltei para o batalhão, decidido a converter os 500 companheiros. E eu já vim de dedo em riste. Já enfrentei meus colegas sargentos na roda da anedota suja, disse, seus boca suja. Vocês, eu já tinha até olhado uns textos para trazer para eles, e trouxe para eles o versículo de Isaías 59, 2, diz, como é que diz lá ainda? Bem, teria que olhar o texto. Bem, estou me demorando muito nessa história, mas de dizer que eu lutei com esses caras durante um ano, e eu perdi a batalha. Quando eu me dei conta, veja, as vossas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados fazem esconder de vocês o rosto dele. Vocês estão perdidos, sempre de dedo em riste. E eles riam de mim, ninguém me levou a sério. Tinha ainda um outro sargento que era adventista do 7º dia, mas eu não tinha diálogo com ele, eu acho que era o único crente. E no fim de um ano, eu estava tão desanimado, que eu disse, vou desistir. Mas naquela época aconteceu outra coisa, uma nova evangelização. 25 de novembro a 30 de novembro, naquela igreja em Novo Hamburgo. E eu estava naquela sexta-noite, e quando o pastor chamou, eu vi uma moça descendo do estrado onde estava o coral da igreja. Eu olhei e disse, uau! Mas aquela é a filha da maestra, a dona do coral, gente de grana. Eu sabia, o velho levava e buscava a filha, tinha uns 5 chambor. Não dá nem para chegar perto. Quem era eu? Mas esqueci. Mas aquela moça se converteu. E numa semana, Deus acendeu uma paixão doida. E eu encontrei a minha Vera. No sábado seguinte, 3 de dezembro, eu disse, Vera, um dia nós vamos casar. Se você achar que dá para arriscar comigo. Isso me segurou de novo por um tempo. Mas daí chegou fevereiro, e eu disse para a mãe, eu vou no retiro e vou dizer para Deus que eu desisto. Nas palavras de Moisés, chama quem tu quiseres. Eu estou fora. Eu tomei essa decisão, mas eu disse, como eu sou autêntico, eu vou
nesse retiro, como eu fui no ano passado, eu vou dizer para Deus que eu estou fora. E fui com esse propósito. Nem Bíblia levei junto. Mas quando o ônibus chegou, e agora nós não éramos umas 10 pessoas, nós éramos um ônibus. Quando o ônibus encostou na frente daquele prédio, eu lembro que tinha 3 pessoas com um violão, e estavam cantando, muito animados, nos recebendo. E a turma ia descendo o ônibus, e aqueles caras cantando uma musiquinha. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. E eu fiquei sentado no último banco e disse, isso é chantagem de Deus. Isso é chantagem. E fiquei sentado e o motorista disse, vai descer ou vai voltar? Eu vim para voltar, mas eu vou ter que descer. Aí ficaram cantando e eu fui devagar com minha mochila nas costas, parei na porta, olhei aqueles 3 caras e disse, isso é sacanagem, tá bem. E eles cantaram outro verso, pena que o R.R. Soares roubou o meu hino. Mas eu vou dizer para vocês, aquele hino se cantou naquele retiro umas 200 vezes. Era no banheiro, era no corredor, era nos programas, e eu tinha que ouvir, e eu ia cantando. E naquele retiro, Deus me chamou para o ministério. E isso foi num dia 21 de fevereiro de 1967. Isso faz hoje 49 anos. Eu tinha que estar com alguém para falar disso. Pois é, não foi fácil. Muitas vezes eu disse, eu estou fora, eu não quero mais. Há 10 anos atrás eu tinha uma depressão, entrei em crise, deu um burnout, eu queria morrer. Eu sentei no computador e disse, chega, 35 anos de ministério. Todo trabalhador se aposenta com 35 anos, eu vou parar. Eu sentei no computador e escrevi minha carta de demissão. Eu era meio chefe da Missão Zero, era meio ruim, não sabia para quem escrever essa carta. Mas eu escrevi. E eu apaguei. Mas depois escrevi de novo. Eu lembro de um dia, nesse fundo do poço, toca um telefone. Eu peguei o telefone, a gente mora numa roça, eu peguei um daqueles telefones sem fio e coloquei no ouvido, e a pessoa disse do outro lado, eu só estou ligando para você para dizer, Sérgio, eu te amo. E desligou. E eu fiquei com aquele telefone parado ali na frente de casa, uma meia hora, e a Vera veio e disse, com quem tu está falando? Eu disse, eu estou falando com alguém muito importante. Foi um processo de dor. E aí aconteceram algumas coisas. O sonho da tenda da missão surgiu naqueles dias. O sonho da missão transcultural surgiu no meu coração. Minha visão missionária era o máximo, aí pelo Brasil. É pouquinho, o mundo é maior. Naquele ano, o ano seguinte, fiz minha primeira viagem para o leste europeu. Fui à Rússia e vi os campos. E Deus me chamou. Mas não terminou ali a relutância. Muitas vezes, eu queria dizer, Deus chega. No ano passado, eu fiz 69 anos. Aí me dei conta, na ISLB os pastores são aposentados compulsoriamente aos 68. E, bem, já estava com 69. E eu comecei a balançar. Estava bonito demais lá no sítio. Uma pequena fazenda de quase mais de 200 hectares.
somando o que eu arrendo do meu irmão, finalmente eu tinha um plantel de gado puro sangue, Red Angus, gado vermelho mocho, touro puro que vinha comer o sal na minha mão, meu cavalo Schnaps e meus cachorros, o veludo, a loba, a pite, a faísca. Vamos para o campo. E a cachorrada me esperando na porta de manhã, quando punha bota e fazia uma festa. Vamos buscar o cavalo. Aquilo estava ficando interessante. Eu não sei por que cargas d'água. Sim, eu sei. Foram 3 coisas. A filha, que cuidava comigo, a Lídia casou. E foi morar com um gajo que levou ela. E foi. E nós abençoamos. Foi morar numa outra cidade. E a pessoa que me ajudava no trabalho pediu demissão. E eu tinha câncer de próstata. O que eu vou fazer? Vendi tudo. Vendi os bois, vendi as vacas. Aqueles caminhões saindo, aquelas vacas olhando por cima da caixa. E eu sentado na área, me segurando, e chorava às vezes. E vinha um fazendeiro e olhava e dizia, quanto tu quer? Eu sei o valor, é 4,50. Eu quero 5,50 quilos. Pago. Pago à vista. Porque é gado puro. Meu sonho. E eu vendi. E eu pensei, é isso que eu vou fazer. Eu quero gastar o resto da minha vida. Mas eu entrei num parafuso no fim desse ano que foi terrível. Veio uma carta. Eu não preciso explicitar o que foi a carta. Mas senti que se me tirava um pouco do tapete debaixo dos pés. E lá o Sérgio desmoronou de novo. Foi um Natal horrível. Sentei de novo para escrever a carta. Aliás, escrevi ela 6 vezes. E eu sempre, quando escrevo, eu desligo o meu roteador, porque senão ela vai por acidente. Aí eu boto ela nos rascunhos. Aí eu vou escrevendo mais uma. Xingo, esbravejo. E aí, bem, Sara, me ajuda, é essa carta que eu escrevo? E ela olhou para mim e disse, pai, se tu fizer isso, tu vai morrer logo, tu vai morrer em 2 anos. Tu não pode mandar, tu não pode fazer isso. Quem é que vai te aguentar, pai? Para. Tu não pode, tu não pode. Aquela palavra foi uma palavra de Deus. Tu não pode, tu não tem alternativa. Era Deus falando pela minha filha. Daí eu comecei a repensar as coisas. Primeiro, eu tinha que me despir um pouco do meu sentimento de coitadinho de mim. Puxa, fiz tanto, né? Me esforcei tanto, como se fosse alguma coisa. Coitadinho de mim. No outro momento, eu me despi da raiva. Dá uma raiva. Tem que largar isso. Sentimento é ruim. Eu ia amargo para a cama. Acordava azedo. Até me deu uma azia crônica. A doutora Cláudia diz que é esofagite. Eu acho que tem a ver com pecadite, não sei. Queridos, Deus me chamou de novo. Eu venho de uma viagem doida pelos campos da missão. Eu estava lá com o André Matos e a Kátia em Lviv, onde eles chegaram há 5 meses tentando começar uma igreja. No estudo bíblico de sexta, eu era o mais novo das 10 pessoas presentes. Eu até perguntei a idade do cara, que eu achei que ele era o mais novo daquela galera, só tinha um homem, ele disse, eu tenho 71. Aí os outros nem perguntei, tinha uma velha que usava uma lupa desse tamanho para ver a Bíblia. Mas no domingo de manhã, tinha jovens, e tinha umas 25, 28 pessoas, eu podia pregar para eles. E daí eu fui para Istambul, fui para a Turquia na terça, aliás na segunda. E na quarta a gente estava caminhando ali, junto da Mesquita Azul, onde há umas semanas atrás um cara se explodiu
e matou uma turma grande. Tem lá umas manchas pretas ainda pelo chão. Fumacinha ainda está no ar. A gente deu uma passada por lá, daí olha no WhatsApp, acabaram de explodir uma bomba, mas era lá em Ankara. Os caras tinham mudado de endereço na quarta dessa semana. Mas não era isso que me impressionava. O que me marcou foi a minha estada com um casal, chamado Rodrigo e Cindy, alunos da FATEF, colegas da Sara, por isso em parte os visitamos. Quando chegamos, nos buscaram no aeroporto, nos levaram e no caminho ele me falou de Suleiman. Suleiman, você vai encontrar um cara estranho lá em casa. Eu não entendi muito, tudo bem, eles têm 2 filhas, chegamos na casa deles, aparece esse Suleiman, um afegão. E daí ele falou em português a história muito rápida. Suleiman era o líder de um desses barcos de fugitivos que estava tentando vir para a Europa. E na última tentativa, depois de 4 tentativas mal sucedidas, quando chegavam na fronteira, uma vez da Croácia, outra vez da Albânia, na outra vez foi um outro roteiro, Romênia, sempre na última fronteira para entrar para dentro da Europa, a polícia os apanhava. Num lugar, uma certa vez ficaram 10 dias escondidos numa floresta, mas a polícia os pegou e sempre os devolviam de novo para a Turquia. O caminho era chegar na Grécia. Então eles compraram, ou melhor, pagaram do resto do dinheiro as suas passagens, eram 20, a família de Suleiman eram 8, e tinha mais uns amigos, eram 21 pessoas, e o barco estava esperando em determinado lugar, e quando chegaram, tinham mais lá, ao todo eram 51 pessoas, porque os contrabandistas tinham feito a mesma propaganda com outros, e o barco é novo, é bonito, é um barco pescador, um barco forte, vocês não precisam nem de salva-vidas, é só seguir nessa direção, vocês vão chegar naquela ilha, ali do outro lado, do Estreito de Bósforos, ali já é a Grécia. E aí o Suleiman disse, mas nós queremos salva-vida, não precisa salva-vida, mas se amarraram e eles ainda conseguiram comprar salva-vidas. E a família de Suleiman, ainda por 100 euros, conseguiu comprar salva-vidas, outros compraram por 50 euros, mas era na verdade só pano amarelo costurado, só foram descobrir lá no meio do mar que não entrava ar. E o contrabandista sentou e disse, vocês pagaram, nós estamos garantindo agora Europa para a liberdade, ligou o motor e arrancou o motor. E o barco começou a sair da praia e ele pegou um homem, você aqui, vem cá, senta aqui. Ó, o leme é só virar assim e você vai nessa direção, e pulou do barco e eles entraram o mar adentro. E no meio da viagem, lá pelas tantas, o timoneiro disse, eu me perdi, eu não sei onde nós estamos, e as ondas começaram a bater, e o barco se rachou no meio, e a esposa de Suleiman ficou de um lado e ele do outro, e o barco afundou, e sugou todos aqueles corpos para baixo. E o Suleiman conseguiu escapar, é uma epopeia, uma tragédia, como ele sai da água. Eu pedi que Rodrigo enviasse para mim, eu tenho agora no meu WhatsApp, a pequena história desse relato. Eu vou mandar ela para você. Se alguém quiser ler a história, em português já foi traduzido, o que foi isso até Suleiman sair vivo. Morreu a esposa, a mãe, o pai, a irmã, um cunhado, sobrou ele e um casal. Agora não sei se era irmã dele ou dela. E Suleiman, sem nada, chegou à Turquia, recolhido pelos barcos da patrulha, e Rodrigo o acolheu na sua casa. E Rodrigo tem Suleiman morando 3 meses na casa. E Rodrigo e Cindy se incomodam, porque ele põe o seu tapete na sala, e se ajoelha, e faz suas rezas em direção a Meca, como bom muçulmano. E ri da fé deles como cristãos, apesar de que ele come na mesa, dorme na cama deles, e ainda o dinheiro de bolso que ele precisa, também ele o recebe. Mas Rodrigo e Cindy não só fazem isso. Eu vi com quanta alegria eles prepararam os sanduíches para levar para o asilo. Não é bem um asilo, é uma casa de passagem. Porque eles têm um trabalho com prisioneiras estrangeiras, que estão em Istambul, numa grande cadeia feminina. Até 6 anos, as crianças podem ficar com a mãe.
Mas quando tem 6 anos, elas têm que ser removidas. Então, elas são encaminhadas para dentro de um tipo de orfanato. E eles estavam levando lanche para aquelas crianças. Eu vi eles fazendo sanduíche. No meio do caminho, onde estão os sanduíches? Esqueceram. Quase choraram. Como é que eles vão chegar, aquelas crianças nos esperam? Não temos nada para dar para eles. Eles têm um ministério com sírios, fugitivos, que se escondem da polícia. E Rodrigo e Cindy são estrangeiros. Tem visto? Porque tem casa. Compraram lá, vendendo tudo aqui. Não tem sustento, não tem suporte. Estão na missão. E vocês querem, estou apontando para 2 da FATEF, vocês querem garantia de emprego. Cama macia. Vida mansa. Eu tinha que ouvir isso, de Rodrigo. E eu escrevi para os meus irmãos, estou envergonhado. E foi gás para mim, para mais um tempo. Deus renovou o seu chamado. E nem sei para que direção eu vou sair correndo. Eu sou grato a Deus pelo privilégio desses 50 anos do cuidado dele. Realmente, eu sou um homem feliz. Tudo que Deus me deu. Mas eu estou curioso pelo que eu ainda posso experimentar. Tira as sandálias dos pés. A terra é santa. Quantas vezes Deus tem te chamado para o sacrifício, para a doação, para a entrega, para a renúncia, para o serviço? E ele chama pelo nome. Moisés, Moisés. Sérgio, Sérgio. Vera, Vera. Ele chama pelo nome. E a gente muitas vezes não ouve porque o barulho, a zoeira, à nossa volta nos impede de ouvir o seu chamado. Nós detestamos o silêncio, onde Deus fala. No monte tem silêncio. Lá Deus fala. Vocês hoje à noite estavam comigo no monte. E Deus está chamando. Está te chamando para ser um homem e uma mulher que assumem a caminhada do reino. Dentro da tua profissão. Dentro do teu trabalho. Dentro da tua casa. Antes de tudo, com tua família. Está te chamando a ser um testemunho na vizinhança. Lembro de uma vez que eu olhei esse prédio aqui do outro lado da rua. Lembra? Foi numa das nossas aulas e eu disse, quem é que de nós vai subir aqueles apartamentos? E a turma disse, pode bater que eles não abrem. Vai na garagem, espera eles lá. Por que nós não nos dispomos a ser instrumento de Deus? Porque nós temos nossas mordomias. Nós queremos ficar na zona de conforto. Se Deus está te chamando, eu quero te convidar. Mas eu tenho medo até. Sabe, pastor, eu tenho medo. De repente alguém se empolga pela minha emoção e pela minha alegria. E daí já não é o chamado de Deus. Mas se Deus está te chamando, tenha coragem de vir comigo aqui. Tire sua sandália aqui embaixo. Eu quero orar contigo. E quero de novo dizer para Deus, Senhor, me ajuda. Eu não vou desistir. Eu quero continuar, Senhor, enquanto eu tiver fôlego. Eu quero, Senhor, te servir, eu não sei aonde e como, mas eu estou pronto.